Glória a Deus. Meus irmãos, estamos de volta. Nós estamos pensando sobre o caminho de Abraão com Deus. E nós tínhamos mais de 30 informações para passar. Nós estamos no segundo ponto. E estamos falando sobre a renúncia de Abraão. Estamos falando sobre a entrega de Abraão. Então, Abraão, aqui em Gênesis 15, no meio, entre os versos de número 11 até o versículo de número 17, Abraão está em batalha, mas Deus está mostrando a ele que no meio desta batalha está com ele. Porque quando Abraão cai, quando Abraão se entrega ao seu sono, ao desânimo, ao abatimento, de repente uma tocha de fogo passa entre o sacrifício e a oferta de Abraão. E era Deus comunicando a Abraão que iria acendê-lo, que iria renová-lo, que iria enchê-lo da sua graça. Deus estava acendendo a oferta de Abraão, ou mostrando a Abraão que não existe entrega, que a sua presença ela não esteja se manifestando no meio, principalmente nos dias de intensa guerra, intensa batalha, intenso conflito. Se você está vivendo isso, descanse em Deus, porque o próprio Deus vai mostrar a você que Ele é fiel na sua existência e que Ele é fiel na sua vida. Mas, em terceiro lugar, o caminho de Abraão é um caminho de altar. Preste atenção que quando eu falo da obediência de Abraão e falo da renúncia e entrega de Abraão, eu não posso divorciar essas duas coisas do altar. Porque o altar está sempre presente na vida de Abraão. Quando Deus o chama, a expressão, eu já disse a você, para sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, é leilerá. E a expressão que Deus está usando no original é sai para ti mesmo. Mas Abraão entende que não pode sair para ele mesmo. Se o próprio Deus, ouça bem isso, não contemplar que Abraão descobriu qual é o segredo da sua perseverança, e da sua permanência. Até porque a caminhada de Abraão seria longa. Ela vai de Gênesis 12 e iríamos até Gênesis 25. E falar da caminhada de Abraão é pensar numa caminhada de muitas experiências. Experiências essas que passam por tudo que eu falei, inclusive pelos sacrifícios que Abraão vai ter que fazer. E tudo isso envolve muito mais coisa do que o que se pensa. Então Deus dá uma olhada para Abraão e diz, sai para ti mesmo, porque a partir desse momento eu vou mostrar a você, Abraão, que eu serei com você, que eu honrarei os teus passos, que eu honrarei o teu caminho, que eu exaltarei o meu nome na sua vida. Porque foi Deus quem disse, eu vou te engrandecer. Mas o segredo de tudo isso vai estar ligado, Abraão, unicamente à obediência, à renúncia, mas em terceiro lugar, ao altar. E o seu não é de altar. É uma caminhada de altar. E quando eu falo de altar, você sabe o que o altar significa na Bíblia e perceba que altar para Abraão vai ser diferente de altar para Noé, porque Noé faz com que um altar esteja diante de Deus, mas o significado de altar não é revelado para Noé tanto quanto vai ser revelado para Abraão. Até porque Deus faz aliança com Noé a partir do altar. E aliança com a terra a partir do altar. Mas na mente de Abraão, altar não vai ser só um ajuntamento de pedra e um amontoado para o sacrifício. Não. Não vai ser uma mesa para sacrifício apenas. O altar para Abraão, ele vai
ter um significado muito pessoal, muito íntimo e diferente. É só na vida de Abraão, ouça bem isso, que é só na vida de Abraão que a gente consegue perceber que altar está ligado à oração, à comunhão, e não somente ao amontoado de pedras e ao sacrifício. Pastor, o senhor está dizendo que, por exemplo, para Abel o altar não tinha significado, para Noé não tinha significado, para Enoque não tinha significado? Claro que tinha. Só que em Abraão é que a gente começa a descobrir que a movimentação de Abraão é uma movimentação de quem ergue um altar, e logo na sequência ele vai vivendo coisas da parte de Deus, e uma vez que ele vive essas coisas, o altar ganha significado. E por isso, todas as atitudes de Abraão estão ligadas ao altar e ao significado do altar. E é aqui que eu quero que você entenda o que eu vou dizer, porque o próprio Deus é quem faz Abraão entender o segredo. Gente, a caminhada de Abraão está começando em Gênesis 12, mas no capítulo de número 12, por exemplo, capítulo de número 12, o versículo, por exemplo, de número 7, diz lá que Abraão erigiu um altar. Está dito aí que Abraão levantou um altar. No capítulo de número 12, verso de número 8, a Bíblia diz assim: dali se dirigiu ao monte, ao oriente de Betel, onde armou a sua tenda. Betel se localizava ao ocidente e Ai ao oriente, e ali erigiu um altar a Yahvé, o que significava que o caminho de Abraão, do começo ao fim, porque é isso que ele estava começando a entender, teria que ser um caminho ligado ao altar. Porque quando ele ergue este altar no sentido desta geografia, ligado a esta geografia, e a Bíblia dizendo desta forma, que ia de Ai ao Oriente, a ideia é, não que o altar tinha extensividade, mas que o próprio altar estaria presente na vida de Abraão, do começo ao fim. E é aqui que há um grande mistério a ser descoberto, porque tudo que Abraão vai viver, todas as experiências, todos os sinais, todas as manifestações, todas as revelações de Deus que Abraão vai viver, elas estão ligadas, gente, a este altar. E é bom que a gente entenda que o altar para Abraão vai ser o segredo. E se tem uma exigência de Deus a Abraão, além da obediência, da renúncia e da entrega, é que Abraão esteja diante de Deus edificando esse altar. E a edificação desse altar não está apenas ligada a um amontoado de pedras e ao sacrifício que é entregue. Está ligado a tudo aquilo que Abraão faz, que representa este altar, de Gênesis 12 até Gênesis capítulo 22. Então, você vai percebendo de Gênesis 12 até Gênesis 22, Abraão como um homem que levanta o altar. Gênesis 12 ele levanta o altar. Gênesis 13 ele levanta o altar. Por quê? Porque a ideia de altar para Abraão aqui não está ligada apenas ao amontoado de pedras, mas é o amontoado de pedras carregado do significado que esse amontoado de pedras tem, de modo que onde Abraão levanta um altar de pedras, logo depois aparece Abraão fazendo alguma coisa que o liga a este altar. E que está totalmente ligado e ligado a este altar. Isso é muito importante a gente entender, porque Gênesis 12 ele levanta altar, Gênesis 13 ele tem altar, Gênesis 14 ele tem altar, Gênesis 15 ele tem altar, 16 tem altar, 17 tem altar, 18 tem altar, 19 tem altar, 20 tem altar, 21 tem altar, 22 tem altar, 23 tem altar, 24 tem altar. E por que esse altar está presente na vida de Abraão? Porque é justamente este altar que revelava a importância de Deus para Abraão. Se Deus queria ser percebido, se Deus queria ser visto, se Deus queria dizer para alguém, eu estou me revelando, era neste altar. É claro que nem todo mundo teve as experiências que Abraão teve, mas
Abraão vai tê-las a partir do que este altar representa para Deus e representa para ele mesmo. É o meu lugar de encontro. Mas não só o meu lugar de encontro. Isto representa a minha vida de comunhão. Mas não só minha vida de comunhão. Isto revela o interesse que eu tenho em Deus e todo o sentimento que eu tenho por Deus e para com Deus. E isso vai se revelando de uma forma tão gloriosa, tão poderosa, tão sublime, tão extraordinária na vida de Abraão, que ele vai levantando o altar. E o próprio Deus faz esse pacto com Abraão. A gente não vai perceber Deus dizendo isso a Abraão com clareza, mas nós vamos percebendo nas atitudes de Abraão que a cada vitória que Deus dá a Abraão está ali com esse altar erguido. Por quê? Porque este altar revela o quão importante Deus é e não as vitórias que Deus tem para dar, porque as vitórias são consequências do valor que Deus tem para mim. Uma vez que eu entendo isso, acabou. Todas as outras coisas, elas são acrescentadas quando eu busco o reino. E é isso que ele estava querendo ensinar. Então ele deixa Abraão como um homem que a cada vitória que tem da parte de Deus na vida, ele levante um altar. Então eu vou particularmente mostrar a você o que acontece com Abraão. Por quê? Quando o próprio Deus decide visitar Abraão, em Gênesis capítulo de número 18, Gênesis capítulo 18, a Bíblia dá testemunho de que Deus libera uma palavra sobre Sara e diz no verso de número 10: certamente retornarei a ti no próximo ano por este tempo, e Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara estava por detrás da tenda escutando. Abraão e Sara eram anciãos de idade avançada e o costume das mulheres já havia cessado para Sara. Portanto, Sara riu em secreto e disse: depois de haver envelhecido, terei o vigor juvenil, sendo o meu senhor também idoso, ou tão idoso? Então disse Yahvé a Abraão: por que Sara riu, dizendo: realmente eu conceberei depois que envelheci? Há algo demasiadamente difícil para Yahvé, ou para Deus? Retornarei a ti no próximo ano por este tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Deus libera uma promessa. A promessa é que Deus visitaria Sara e ela teria um filho. No capítulo 21 do livro do Gênesis, verso de número 1, a Bíblia diz claramente, no capítulo 21, verso 1, e o Senhor se lembrou de Sara. Em outra tradução diz: e o Senhor visitou a Sara, conforme ele disse, e fez Yahvé por Sara como havia prometido. Então ela agora gera o filho. E diz a Bíblia que chega ao momento que era esperado por todo o homem naquela época. Era o momento do menino ser desmamado. Só que nesse dia, Deus estava com expectativa muito grande. Pastor, isso está na Bíblia? Não é uma crença minha. Pela promessa que o próprio Deus fez e pela caminhada que Abraão vem fazendo, Deus esperava que nesse dia Abraão levantasse um altar para ele. Mas no capítulo 21, verso de número 8, a Bíblia diz assim: e crescendo o menino foi desmamado. E no dia em que foi desmamado, no dia em que Isaac foi desmamado, a Bíblia diz assim: fez Abraão um banquete. Vou ler de novo. E crescendo o menino foi desmamado. E no dia que foi desmamado Isaac, fez Abraão um banquete. Abraão não levantou o altar. Abraão fez um banquete. Então o altar desse dia faltou na vida de Abraão e Deus ficou como que com o coração entristecido. Por que eu digo isso? Porque Deus jamais daria algo a Abraão para pedir de volta. Se Deus vai pedir para Abraão apresentar diante dele, é porque Deus queria testar o coração de Abraão e queria saber o que estava no coração de Abraão. Por isso, no capítulo 22 de Gênesis, verso 1, nós lemos que Deus colocou Abraão à prova. Porque a gente pensa que Deus queria apenas extrair de Abraão a manifestação da sua fé também. Mas Deus queria era resgatar a importância do altar na vida de Abraão, porque no dia da maior vitória de Abraão, Abraão deixou o altar de lado e se distraiu. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é Ele conceder a gente as vitórias que Ele tem para conceder.
e fazer com que a gente viva, se tem algo que deixa ele, que ele não quer, que ele não deseja, é que ele venha, eu vou dizer em outras palavras aqui, se tem algo que ele não deseja, é que ele conceda as vitórias a você e você deixa o altar de lado. Vou falar de forma bem objetiva para você. Se você esquece do altar, você simplesmente está dizendo para Deus que ele não é importante e que qualquer outra coisa está ocupando o lugar dele na sua vida. Por quê? Porque o banquete está sendo mais valorizado do que o altar na sua existência. E isso não é algo que o próprio Deus tenha interesse que você vive. E é aqui que eu quero que você descubra os segredos desta palavra de Deus para a sua vida. Porque Abraão foi levantando o altar de Gênesis 12 até Gênesis capítulo 20. No capítulo 21, Abraão deixou o altar de lado e fez um banquete. E Deus olha e diz: cadê o meu altar, Abraão? Aqui a gente entende o porquê. Vai começar a haver uma confusão instalada na casa de Abraão. Porque onde falta o altar, sobra confusão. Onde falta o altar, sobra problemas. Onde falta o altar, sobra qualquer outra coisa. Então há um interesse no coração de Deus em que eu e você levantemos diante dele o altar, porque sem o altar não existe possibilidade da nossa caminhada ser frutífera. Nós acabamos nos perdendo no caminho e o Espírito de Deus não quer isso na sua vida. Ele está interessado em fazer você viver as coisas que ele tem para você, mas para que você viva, ele quer de forma urgente que você entenda que o altar vem em primeiro lugar. Então ele precisa que o altar seja erguido, porque onde não há altar sobra confusão. E olha o que vai acontecer na casa de Abraão: o menino vai brigar por falta do altar, vai haver ciúme excessivo, desentendimentos, desencontros. E aí você diz: ah, pastor, mas lá em Gênesis capítulo 16 já havia acontecido uma guerra. Mas eu pergunto, quem saiu de casa não voltou? E voltou como? Um anjo apareceu. E por que o anjo apareceu? Porque tinha um altar lá. Enquanto o altar estava, até quem saiu tinha a obrigação de voltar. Agora, no dia que Abraão fez o banquete e deixou o altar de lado, gente, vai ter briga entre os meninos. É claro que o Ismael já está mais velho, mas vai ter briga, desentendimento. Ele vai, sabe, mexer com Isaac. Sara e Agar vão se desencontrar de uma vez por todas. E a situação fica tão desconfortável que agora Agar é obrigada a sair de casa. E aí você diz: mas foi Deus que mandou. Deus olha para Abraão e diz: olha, no dia que Sara decidiu usá-la e precisar dela, ela se colocou à disposição. Ela se colocou à disposição. Mas a questão aqui é a falta de altar. Onde sobra a picanha, onde sobra a carne de sol, onde sobra a maminha, e tudo isso é muito bom, suco de cupuaçu, aleluia. Onde sobra a manteiga da boa, o queijo manteiga, ou o queijo do reino, é maravilhoso. Mas tudo isso só vai fazer sentido se o altar estiver lá. Onde o altar não está, Deus virá com a sua cobrança, porque Ele tem ciúme de você, entenda isso. Existem relacionamentos que foram rompidos simplesmente porque alguém valorizou mais o relacionamento do que o altar. Existem casas que foram mexidas porque o altar perdeu a sua importância e passou a se idolatrar figuras da casa. E onde isso acontece, eu não estou falando de amor, estou falando de idolatria. Onde isso acontece, Deus chega e diz: quero o Isaac. Então o próprio Deus olha e diz: olha, Abraão, como vai ficar a casa agora?
Gente que podia conviver em paz, estar bem, não está, simplesmente por falta do altar, Abraão. Porque onde sobra o banquete não sustenta a comunhão. O banquete não sustenta a comunhão. Os recursos financeiros, eles ajudam e auxiliam em tudo, mas não sustentam a comunhão. O que sustenta é o altar. Então o próprio Deus dá uma olhada e diz: quero que você levante o altar de novo. Só que Abraão, até então, ele faz uma oração. Deus diz: libera H vai, e é por isso que lá na frente Deus vai prover, porque o Abraão, de repente, que estava ligado à festa, ele agora valoriza, e isso é lindo. A oração. Ele voltou a orar. Aí Deus olha e diz: ô Abraão, eu estava com saudade de ouvir a sua voz na oração. Foi necessário uma confusão para você falar comigo de novo? Foi necessário uma confusão, uma contenda, uma guerra, uma batalha se levantar dentro da casa para você voltar a orar, Abraão? Fala comigo, Abraão. E ele fala e diz: o que é que eu faço? Deus diz: deixa ela ir, porque eu sou justo. Se eu cuidei dela dentro da casa sendo escrava, eu cuidarei dela na rua sendo livre. Porque apesar dela sair como escrava, eu vou cuidar dela. E vou dar a ela sustento. E vou dar ao menino dela sustento. Porque o que você será capaz de dar aí é apenas pão e água. Mas eu vou dar a ela além disso, Abraão. Porque eu não vou desconsiderar a honra que ela te deu e o serviço que ela prestou. Porque por mais que alguém descarte H, ela faz parte do projeto. Primeiro, porque foi comprada por Abraão. Segundo, porque foi Sara que a inseriu dentro do contexto. Ela não pediu, ela não entrou, ela não atropelou o casamento de ninguém. Foi Sara que convidou e disse: o macho é seu. E Abraão deitou com ela, gerou. E aí, no meio dessa sequência, vieram os danos. Porque a precipitação de Sara traz dores para Sara, e Deus não deixaria de dizer a Sara: olha, se eu disse que ia fazer, era melhor esperar que eu fizesse do meu jeito, se eu for fazer do seu. Mas tudo isso, quando falta altar, a gente acaba tendo grandes dificuldades. E aqui eu quero que você perceba a importância do altar na vida de Abraão, ao ponto de Deus olhar e dizer: a confusão se instalou. Já que você orou, então a gente vai começar a fazer um caminho, a caminhada de novo, porque você vai voltar ao princípio de tudo. Só que tudo que Abraão viveu, de Gênesis 12 até Gênesis capítulo de número 21, Abraão vai viver em Gênesis capítulo 22, porque Deus chama ele para obediência aqui, chama ele para renúncia, mas chama Abraão também para o altar. E as três coisas aparecem aqui no capítulo 22, mas antes que eu chegue aqui nesse capítulo 22 e volte para o capítulo 17 para a gente poder encerrar, eu quero que você atente para a importância desse altar na vida de Abraão e veja como a ideia de altar e significado estão relacionadas à vida de Abraão. Capítulo de número 12, verso de número 7, o verso 8, tá? Capítulo 12, verso de número 7 e o verso de número 8. Capítulo 12, já estamos concluindo, verso de número 7 e verso 8. Então, revelando-se Yahvé a Abraão, disse a ele: a tua descendência eu darei esta terra, e erigiu ali um altar a Yahvé, e levantou um altar. Capítulo 12, verso 8. Dali se erigiu a um monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda. Betel se localizava ao ocidente e Ai ao oriente, mostrando o princípio e o fim da caminhada de Abraão. E ali erigiu um altar a Yahvé, invocou o nome do Senhor e levantou o altar. E na sequência, Abraão continua fazendo isso, levantando um altar. No capítulo de número 13 do livro do Gênesis, capítulo de número 13, é muito importante que você observe isso, no verso de número
16, 17 e 18, a Bíblia diz, principalmente o verso 18, diz assim: eu farei que tua descendência seja como o pó da terra, porque se puderes contar o pó da terra, também a tua descendência poderá ser contada. Levanta-te, percorre a terra pela extensão e por sua largura, porque para ti a darei. Verso 18. Então foi Abraão e peregrinou e habitou nos cavalhais de Manre, o amorreu, que está em Hebrom, e ali erigiu a Yahvé um altar. Então, quando ele começa esse altar aqui no capítulo 12 e 13, o altar ganha significado no capítulo 14, porque Abraão vai viver uma experiência de guerra e vai ter vitória. E a vitória de Abraão vem do altar. No capítulo de número 14, o altar está presente quando ele encontra-se com Melquisedeque. E aí você talvez não ache a palavra altar aqui, mas como eu disse, o movimento de Abraão é altar e significado, e o altar está presente quando Abraão ora, quando Abraão clama, quando Abraão dá o dízimo, quando Abraão oferta, quando Abraão faz uma série de coisas. Então no capítulo 12, a Bíblia diz no verso de número 17: então após o altar da derrota de Quedorlaomer e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o Vale dos Reis, saiu para encontrar o rei de Sodoma. Aí o verso de número 18 diz: então Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo, tomou pão e vinho. Isso aqui está tudo ligado ao altar. E o bendisse, dizendo: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Olha o altar presente aí. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão, aqui está a ideia, a presença do altar na vida de Abraão, porque não há entrega de oferta sem altar. Você entende que o altar está presente aqui na vida de Abraão durante toda a sua caminhada? Eu tenho que deixar isso aqui, porque você fica com esses textos depois meditando. E Abraão deu a ele o dízimo de tudo. De tudo. Isto ele só podia fazer com a ideia do altar. A palavra altar talvez não aparece aqui da forma que aparece em Gênesis 12 e Gênesis 13, mas a presença do significado do altar está aqui. Aí você continua no capítulo de número 15, os versos 7, 8 e 9, principalmente o versículo 9, Abraão vai apresentar um sacrifício e vai partir os animais aonde? No altar. Eu acabei de citar pregando aqui, no altar. O altar como palavra não aparece aqui, mas a ideia do sacrifício está plenamente ligada ao altar. E o altar está aqui, presente na vida de Abraão, e vai com ele de Gênesis 2, da vida dele, tendo esse pequeno intervalo que Abraão dá para fazer o banquete. O capítulo 16, aparece esse conflito entre Sara e Agar. E a Agar saiu de casa. Mas a Bíblia diz no capítulo 16, verso 7, que o anjo acha Agar. Agar era uma escrava. Como é que um anjo revelar-se-ia para Agar e não se revelaria para Sara, sendo Sara a crente da casa? Tudo isso por causa do altar de Abraão. O altar de Abraão está presente em Gênesis 16. Por isso Sara vai falar com ele algumas coisas. O altar está presente na vida de Abraão. O altar está presente. Está presente. O altar está presente, Deus aparece aqui. Então vamos lá, capítulo de número 18. Capítulo 18. O verso de número 1, a Bíblia diz assim: depois Yahvé apareceu a ele nos cavalhais de Manre. Olha que coisa linda. E você acha que Deus aparece para qualquer um? De qualquer forma, de qualquer jeito? Olha que interessante. Capítulo de número 18. O altar estava presente na vida de Abraão. E o próprio Abraão mostra a importância desse altar. Quando ele oferece a Deus o que ele tem de melhor, a partir do verso de número 4, verso 4, 5, 6, a partir do verso 4, ele vai mostrar aqui claramente que oferece a Deus tudo isso por causa do altar. Quando o próprio Deus vai saindo de junto de Abraão, o altar se levanta aqui.
E a Bíblia diz que o próprio Deus fala no verso de número 16, 17, 18, principalmente o verso 17, eu não ocultaria nada do meu servo Abraão, do meu amigo Abraão. E por que Deus não vai ocultar? Porque o altar está presente, e o altar ele está tão presente quando Abraão aqui revela. Altar é significado. Ele vai interceder diante de Deus. Altar. É a ideia do altar de pedras e do significado está presente na vida de Abraão. Assim como a obediência esteve presente, assim como a renúncia e a entrega esteve presente, o altar também está presente. A palavra altar aqui, ela talvez não aparece, mas o significado do altar, o sentido do altar, a presença do altar está aqui, nesse sentido. No capítulo 19, quando Ló vai ser livre, é por causa do altar do capítulo 18, e que vai falar no capítulo 19. O capítulo de número 20, quando Abraão, por exemplo, está na terra de Abimeleque, a Bíblia diz que Abimeleque tomou a Sara. E no dia que Abimeleque foi ter contato com Sara, o altar de Abraão mexeu com o céu. Deus interviu e disse a Abimeleque, se você tocar nessa mulher, você morre. E aí Abimeleque chama Abraão. E quando Abraão chega, ele diz, olha Abraão, por que você disse que ela era sua irmã? E Abraão disse, olha, ela em verdade é parente, mas eu fiquei com medo e tal, e todas aquelas coisas que você conhece do texto. No capítulo de número 20, a Bíblia dá testemunho no verso de número 17, que Abraão ora por Abimeleque. O altar está presente aí. Só no capítulo 21, que Abraão decide fazer o banquete, que o altar fica de lado. Mas de repente Abraão faz uma coisa. Capítulo de número 21, Abraão faz uma coisa. E o que é, pastor? Abraão, oh meu Deus, que coisa linda. Ele começa a orar e falar com Deus. E no verso de número 11 e 12, a Bíblia diz que Deus fala com Abraão. Altar. Agora, quando você chega em Gênesis 22, e aqui eu quero chegar nesse ponto para a gente poder concluir essa palavra nessa manhã, porque eu sei que você já entendeu o que Deus quer com você e tem com você para este dia. No capítulo 22, Abraão começa a refazer todo o caminho de obediência e de renúncia. O Deus do céu vem, diz a Bíblia. Depois destas coisas sucedeu que Deus pôs a Abraão à prova e disse, eis-me aqui. Porque o Senhor vem a Abraão e diz, Abraão. E ele diz, eis-me aqui, meu Senhor, eis-me aqui. Então diz Deus a Abraão, verso 2, como você fez o banquete e faltou o altar, eu quero que você atente para isso aqui. Toma o teu filho Isaque, o teu único a quem amas, e vá à terra dos amorreus. Ali o ofereça como oferta queimada sobre um dos montes que eu direi a ti. Então Abraão faz o que? Obedece. Levantou-se Abraão cedo pela manhã, obedeceu. Então a obediência de Abraão leva à renúncia, porque no verso de número 2, Deus diz a ele, eu quero teu filho, e Abraão está carregando esse filho. Uma atitude de renunciar por Deus. O direito de conviver, de estar com ele. É claro que Deus não tomaria o Isaque de Abraão. Mas Deus queria mostrar a Abraão que ele não pode viver suas realizações sem que Deus viva as realizações dele na vida de Abraão. E no capítulo 22, gente, é lindo isso aqui. A Bíblia diz no verso de número 6, então Abraão, havendo tomado a lenha para a oferta queimada, colocou-a sobre seu filho Isaque, e tomando o fogo e a faca em suas mãos, foram os dois juntos. E aqui tem aquela relação que eu falei do altar e o significado. Está tudo presente. Eis aqui o fogo e as madeiras, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Olha que lindo, gente.
E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício queimado, meu filho. E foram os dois juntos. E eles estão subindo juntos. O texto diz assim, verso 9: ao chegar no lugar que Deus lhe havia indicado, o que é que Abraão fez? Verso 9: erigiu ali um altar. Nesta hora aqui, eu tenho certeza que Deus disse: Isaque não vai morrer. Porque tudo que Deus queria era Abraão voltando a erguer, não só o banquete, mas o altar. Então Abraão levanta o altar e coloca em ordem a madeira, amarrou Isaque, seu filho, e colocou ele sobre onde? Sobre o altar. Era só isso que Deus queria, o altar. Verso de número 10: depois esticou a sua mão Abraão, tomou a faca para degolar o seu filho. Mas o anjo de Deus o chamou desde o céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse a ele: não estenda a tua mão sobre o jovem, e não faça a ele coisa alguma, porque agora tu tens demonstrado que tu tens o temor de Deus, já que tu não me recusaste teu filho, teu único filho. Então ele diz para Abraão: mudança de planos. E deixa claro para Abraão que no altar ninguém morre. No altar as coisas voltam ao seu devido lugar. Então, nesse exato momento que Abraão levanta o altar, Deus olha e diz: pode continuar a sua festa. Porque aonde o meu altar está, a festa não para. Mas aonde falta o meu altar, sobra confusão. É por isso que em Gênesis capítulo 17 que eu li, a Bíblia diz que o próprio Deus chama Abraão para a experiência da circuncisão. Eu vou falar em outro momento, em outra live. Amanhã nós continuamos às 8h30 da manhã. Mas eu quero parar nesse momento dizendo a você: viva todas as realizações da sua vida, mas não esqueça do altar. O Deus da obediência, o Deus da renúncia é o Deus também do altar. E a sua permanência, a sua sobrevivência como homem do altar, o homem da oração, o homem da comunhão, o homem do jejum, porque o altar para você tem significado. Não é só um ajuntamento de pedra. Deus precisa que você levante diante dele o altar. Então hoje, a proposta de Deus para minha alma e para a sua é: ergue o altar. Levanta o altar. Põe de pé o altar. Que Deus em Cristo Jesus possa abraçar sua alma, seu coração. E que Deus possa te ajudar a permanecer no altar. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, e na Tua presença a fartura de alegria. Muito obrigado pela comunhão que sentimos como igreja, porque o Teu Espírito Santo está aqui. E eu sei que a Tua palavra, ela não volta para Ti vazia. Eu te agradeço porque o altar está presente na vida de Abraão, de Gênesis 12-25. E eu te louvo porque esse altar, ele apresenta-se como um ajuntamento de pedras, mas também como a vida de oração, a vida de comunhão, a vida de dizimista, a vida de ofertante, a vida de quem sacrifica que Abraão tem. E eu te agradeço, meu Deus, porque o teu altar é responsável pela nossa permanência, sendo supridos, cuidados, protegidos neste tempo. E eu te peço em nome de Jesus, cobre a vida de cada um, de cada uma que está, Senhor, participando dessa live. Alcança a vida da irmã Magali que está aí e a vida dos demais que estão nessa live. Eu sei que o Teu Espírito Santo tem falado nesta manhã de forma clara, concisa com cada um de nós. E nós queremos, Pai, viver uma vida no altar, porque o nosso desejo não é só, Pai, sermos aqueles que obedecem e renunciam, mas queremos viver experiências contigo no altar a partir de tudo que nós estamos fazendo. Revela, Senhor,
revela-te na nossa obediência, revela-te na nossa renúncia. Mas eu te peço com muito carinho, revela-te no nosso altar também. Tu sabes, Pai, que tem muita gente que tem feito o banquete esquecido do altar. Mas faz o altar estar de pé de novo na vida deste homem e desta mulher. E honra. Honra os passos do teu filho, da tua filha. Faz com que toda a tua obra, Senhor, seja concretizada na vida deles. Porque eu sei que o que o Senhor começou, o Senhor há de concluir. Honra o teu nome. Honra os passos. Honra a caminhada dos teus filhos. Assim como o Senhor honrou a obediência de Abraão, a renúncia de Abraão e o altar de Abraão. Honra, porque eu creio que nesta manhã há livramento para quem espera. Eu creio que nesta manhã há provisão para quem espera. Eu creio que nesta manhã, Senhor, existe milagre do céu na vida de quem espera. Que seja assim. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Tuia devassani, da caste novenergue animerian e afande edegas. Argorge minandi afa, largi orgi anoge menovanácia. Érica Avelino, Deus está te alcançando nesse dia. O abraço de Deus está chegando sobre você. Eu estou sentindo o Espírito do Senhor movendo algo em teu favor e na tua direção. Porque Ele sabe que eu nasci, ergue-me. Diano do que eu nasci. Eu me novo energio en mia naquele ovas. Anutio menargue quando eu vou enasce neve a liberianas. E Ele que sabe da tua estrutura, sabe da tua espera, das tuas expectativas com relação àquele negócio. Porque são planos, são propósitos de Deus, são desígnios de Deus, são determinações de Deus. E eu te digo, dentro de poucos dias, porque Ele começa a deixar sinais a partir dessa semana, mas dentro de poucos dias, a virada que tu espera vai acontecer. Deus não vai te deixar dentro de um calabouço e não vai te deixar dentro de uma prisão espiritual. Deus te chamou para a vida, Deus te chamou para a paz, Deus te chamou para viver promessas e milagres. E tu vais viver o que Ele tem contigo. Neste dia Ele está descendo aí, Érica, sobre a tua vida. E Ele está derramando sobre ti graça, porque só Ele para te sustentar no meio desta jornada. Mas Ele está te sustentando, te guiando e está te dizendo: grande será o movimento que Ele vai fazer por esses dias. Não te inquieta com nada. Descansa nele, porque a tua vida começou por causa de um plano dele. E ela continuará debaixo deste plano. Nada está perdido. Nada desmoronou. Nada desabou. E o livro não foi fechado. Deus começou, Deus vai concluir. Deus começou, Deus vai realizar. Aguarde somente, porque o tempo dele é chegado sobre a sua vida. Neste dia Ele começa já a mover as coisas, porque é um grande sinal Ele vai deixar na tua vida por este tempo. Eu te digo que tu terás um sonho, e deste sonho nascerá algo de Deus, para que tu possas testemunhar e dizer que Deus fiel, porque é Ele quem vai prover os recursos dentro desta situação, e é Ele quem vai mover as coisas dentro dessa situação. Mas o tempo dele, que é tempo de honra para a tua vida, é chegado, diz o Senhor dos Exércitos, ao teu coração.
alargue a fá, amando no que mande ofândia, anaya stiemenia, naganogomanandia siemenácia. Que Deus cubra você com a sua graça e possa conceder a você um dia cheio da sua presença. Que o Espírito Santo te abrace e que ele possa continuar se derramando sobre você. Nós da DCN amamos a sua alma, a sua vida e estamos orando por você. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, Irmã Magali, Deus abençoe, Irmã Renata, a pastora Renata Nunes passou aí, Irmã Sinara, Deus abençoe, a Érica também, todos os mais que estiveram conosco, Deus abençoe. Amanhã, 8h30 da manhã, estamos de volta e estamos também lá no nosso Instagram. Se você não nos segue lá, porque tem sido uma bênção as lives. Daqui a pouco, 10h30, estamos ao vivo no Instagram também, profetizando uma palavra de Deus para as pessoas ali. Deus abençoe no nome de Jesus.